Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, surpreendeu a todos ao fazer um elogio direto e entusiasmado a um jovem talento do futebol brasileiro, Ryan, atacante do Vasco. Em entrevista recente, o renomado treinador italiano não economizou palavras para destacar o potencial do garoto, apontando-o como um dos nomes mais promissores que surgiram no cenário nacional nos últimos anos. Segundo Ancelotti, o que mais impressiona em Ryan não é apenas sua habilidade técnica, mas sim a maturidade que demonstra em campo, mesmo com tão pouca idade. Fazia tempo que eu não via um jogador brasileiro tão jovem com esse nível de entendimento do jogo, afirmou o técnico, visivelmente empolgado com o que viu do atleta cruzmaltino. A comparação com outros grandes talentos que passaram pelas mãos do treinador foi inevitável. Ancelotti, que já trabalhou com craques como Kaká, Cristiano Ronaldo e Benzema, disse que Ryan tem características que o lembram alguns desses jogadores lendários que fizeram história no futebol mundial. O treinador ainda destacou que Ryan é um jogador completo, algo raro de se ver em atletas tão jovens. Com boa finalização, velocidade, visão de jogo e uma movimentação que confunde as defesas adversárias, o garoto vascaíno tem mostrado qualidades que o colocam em um patamar acima dos demais da sua geração. Um ponto que chamou bastante atenção foi a maneira como Ancelotti alertou sobre a responsabilidade do Vasco em relação ao futuro de Ryan. O clube não pode vender esse menino por qualquer valor. Ele é uma joia rara. Precisa ser tratado com cuidado e valorizado da forma correta, disse o treinador. Para Ancelotti, é fundamental que o Vasco tenha consciência do ativo que possui em mãos. Ele destacou que jogadores assim, com talento nato, não surgem com frequência, e por isso é preciso planejamento, paciência e suporte profissional para lapidar esse diamante. Ryan, segundo o treinador, tem explosão, arranque e uma frieza na finalização que o diferencia de muitos outros jovens em sua posição. Além disso, sua leitura de jogo e a forma como consegue encontrar espaços entre os defensores demonstram um instinto de atacante que já nasce com o jogador. O Brasil sempre revelou talentos, mas confesso que Ryan me surpreendeu. A forma como ele conduz a bola, o domínio, o chute com as duas pernas, ele tem uma base técnica muito sólida, elogiou Ancelotti, reforçando que está observando de perto o desenvolvimento do garoto. O treinador também comparou o estilo de jogo de Ryan com o de Estevão, promessa do Palmeiras. No entanto, destacou uma versatilidade maior no jogador vascaíno, afirmando que, além de atuar pelos lados do campo, Ryan também pode ser utilizado como um camisa 9, centralizado no ataque. Essa polivalência, segundo Ancelotti, é algo muito valorizado no futebol europeu. Ele explicou que jogadores capazes de cumprir diferentes funções ofensivas têm mais chances de sucesso em grandes clubes, e Ryan se encaixa perfeitamente nesse perfil. Além dos atributos técnicos, Ancelotti também exaltou o comportamento de Ryan fora de campo. O que ouvimos sobre ele é positivo. Parece ser um jovem centrado, com os pés no chão e disposto a aprender. Isso é fundamental para quem deseja ter uma carreira sólida. A fala do treinador repercutiu entre jornalistas, dirigentes e torcedores, principalmente os vascaínos, que ficaram empolgados com o reconhecimento internacional. Afinal, receber elogios de um dos maiores técnicos da história do futebol mundial não é algo comum para um jovem jogador. No entendimento de Ancelotti, o Vasco tem em mãos não apenas um bom jogador, mas um possível futuro astro do futebol mundial. Se continuar nesse ritmo, com esse foco, logo vai estar entre os melhores do mundo. O céu é o limite para ele, afirmou. A análise do treinador reforça o que muitos torcedores do Vasco já vinham percebendo: Ryan é diferenciado. Suas atuações nas categorias de base e nas poucas chances que teve no profissional já demonstraram que ele tem algo especial. Ainda segundo Ancelotti, a seleção brasileira precisa olhar com carinho para esses novos talentos que estão surgindo, como Ryan. Ele afirmou que tem um grupo de observadores que monitora esses jovens promissores e que o nome do atacante vascaíno está na lista.
Essa vigilância por parte da comissão técnica da seleção mostra que o futuro de Ryan pode ser ainda mais promissor, caso continue evoluindo como vem demonstrando. A convocação para categorias de base da seleção pode ser apenas o começo de uma trajetória brilhante. Ancelotti também foi enfático ao dizer que o futebol mundial precisa de novas estrelas, e que Ryan tem todo o potencial para se tornar uma delas. Ele vê no atacante uma combinação rara de talento, inteligência e fome de vencer, algo que costuma separar os bons jogadores dos excepcionais. Um ponto interessante na fala do treinador foi a menção ao instinto de decisão de Ryan. Segundo ele, o garoto sabe a hora certa de acelerar, recuar, passar ou finalizar. Essa leitura tática tão precoce é um diferencial que poucos jovens conseguem desenvolver tão cedo. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Ancelotti ainda comentou que o Vasco vive um momento crucial em sua reconstrução e que talentos como Ryan podem ser peça-chave para levar o clube a um novo patamar, tanto esportivamente quanto financeiramente. Ele aconselhou que o clube ofereça toda a estrutura necessária para o desenvolvimento do jovem, incluindo acompanhamento psicológico, físico e técnico. Um jogador como ele precisa de um ambiente que o ajude a crescer em todos os aspectos. Para os torcedores do Vasco, a declaração de Ancelotti é um verdadeiro presente. Ver um dos maiores técnicos do mundo reconhecer a qualidade de um jogador formado em casa é motivo de orgulho e esperança para o futuro. A repercussão da fala do treinador também pode influenciar o mercado. Clubes europeus que ainda não tinham Ryan no radar certamente vão passar a prestar mais atenção no nome do jovem atacante vascaíno. Por isso, o alerta de Ancelotti sobre a venda do jogador por valores baixos é importante. Ele reforça que o Vasco precisa ter estratégia e não pode ceder à pressão de vender uma joia como Ryan antes da hora certa. O treinador mencionou que já viu casos de jovens que tinham tudo para se tornarem craques, mas foram vendidos cedo demais ou não tiveram suporte suficiente, acabando por não atingir todo o seu potencial. No caso de Ryan, Ancelotti acredita que o caminho pode ser diferente. Com a orientação correta e a paciência necessária, o garoto tem tudo para ser um dos principais nomes do futebol brasileiro na próxima década. Ele disse também que já comentou sobre Ryan com outros profissionais do futebol europeu, e que todos ficaram surpresos com a maturidade e o talento do jogador, mesmo com tão pouca experiência no futebol profissional. Essa troca de informações entre comissões técnicas e clubes é comum no futebol internacional, e o nome de Ryan já começa a circular em meio a olheiros e analistas de grandes clubes europeus. Ancelotti, inclusive, não descartou que o jogador possa ser convocado futuramente, caso continue apresentando esse desempenho e evolução. O talento está lá. Agora é questão de constância e oportunidade. O treinador fez questão de frisar que sua fala não é uma promessa, mas sim um reconhecimento de que existe um grande potencial em Ryan, que precisa ser bem aproveitado pelo Vasco e pela própria seleção brasileira. Para ele, o Brasil precisa voltar a revelar jogadores com identidade própria, com aquele algo a mais que sempre caracterizou os grandes nomes do futebol do país. Ryan, segundo suas palavras, representa esse tipo de atleta. A visão de Ancelotti mostra que, mesmo com tantos talentos surgindo por todo o mundo, o futebol brasileiro ainda é capaz de produzir jogadores únicos, e que é preciso valorizar e proteger esses jovens como verdadeiros patrimônios. O técnico também deixou claro que continuará observando o desempenho de Ryan nas próximas partidas, tanto no Vasco quanto, possivelmente, em futuras convocações para as seleções de base. Para os dirigentes cruzmaltinos, essa fala pode servir como um incentivo a investir ainda mais no atleta, criando um plano de carreira sólido, que envolva minutos em campo, evolução técnica e até intercâmbios internacionais. Por fim, Ancelotti reforçou o que muitos vascaínos já sabem: o clube tem uma verdadeira preciosidade em seu elenco. Agora, cabe ao Vasco proteger, valorizar e desenvolver esse talento, para que ele possa brilhar não apenas em São Januário, mas no mundo inteiro. A fala de um técnico do calibre de Ancelotti não deve ser ignorada. Quando um profissional desse nível se encanta por um jovem jogador, é sinal de que algo muito especial está por vir. Ryan é o nome da vez, e o Vasco tem a chance de transformá-lo em um dos maiores orgulhos de sua história recente. Apresentamos notícias do Vasco diariamente.
Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!